pessoal, estamos aqui de volta no Filomena Legalmente Digital e a gente teve um mês bem movimentado, hein? Muita novidade, a gente teve regras novas, ferramentas, enfim, teve um bocado de coisa para a gente conversar hoje, né, gente? Hoje a gente vai falar sobre a briga das Big Techs com o governo, uma querendo controlar os dados, a outra querendo controlar as Big Techs, e no meio de tudo isso o empresário e o próprio consumidor. Então, hoje a gente vai começar também a conversar, sabe sobre o que? Tem fofoca hoje no podcast. Virgínia e Luana Piovani, a gente vai conversar sobre isso também? Vamos conversar sobre isso também. Então, é assim, hoje no nosso quadro, atualizações legalmente digital, tem muita fofoca, mas tem muita informação também, não é, gente? Perfeito, Filó. Incrível nosso novo quadro. Estou super Será animada. que vai ter cancelamento hoje? Cancelamento vem. O roteiro diz que vem. Vem? É. Ai, não sei se eu estou preparada para esse momento. Não, mas fica tranquila, vai todo mundo lá pro meu. É. Tá. Não corta. Não, brincadeira. Então vamos lá. Tivemos a briga de gigantes, né? Que vai trazer à tona um tema aí que já está em debate há muito tempo e que já foi objeto de muita gente ganhar muito dinheiro, não só as casas de aposta, mas também os próprios influenciadores que divulgavam essas casas de aposta, independentemente da intenção ou não de fazer o mal, a gente já tem também a doença reconhecida pela OMS, que é a doença da ludopatia. Já teve até CPI discutindo, chamando esse povo influenciador digital para poder dar depoimento, né? Exatamente, pedindo até autógrafo para o influenciador. Foi complicado, mas enfim, para quem não está por dentro, né, brasileiro gosta de fofoca, a gente vai falar de fofoca. Para quem não está por dentro, um breve resumo, sem cancelamentos. A, uma, uma técnica do judiciário, servidora do judiciário, acabou fazendo um depoimento, porque perdeu seu irmão, ele ceifou a própria vida por conta do vício em aposta que estava devendo. E aí ela, como ela tem essa consciência de questão de regulamentação jurídica, ela trabalha com isso, ela acabou fazendo um depoimento muito emocionado sobre os danos que as apostas causavam nas famílias, Isso, né, praticamente. pedindo que o governo fizesse alguma coisa. Ele já está fazendo alguma coisa, né? A gente já tem a CPI, mas que eles realmente intervissem de uma forma mais eficaz. Ela não mencionou o nome de ninguém, absolutamente ninguém, não falou que ninguém era culpado, apenas pediu providências ao Estado. Porém, contudo, todavia, a internet é a internet, né? Todo mundo fala o que quer e se responsabiliza por isso, inclusive, não é mais terra sem lei. A atriz, a Luana Piovani, acabou repostando isso e passando para um outro debate, né, que já foi indicando quem era que estava fazendo essas coisas, porque foi ela que foi na CPI das Bets ser entrevistada, que é a Virgínia, e aí já rolou uma briga grande de gigantes e tirou o foco totalmente do problema principal, que é a regulamentação das apostas. Mas para o empreendedor, para o consumidor, já saiba que temos lei, inclusive print na tela, para comprovar essa lei, quem quiser saber mais. E também a OMS já considera o vício em jogos um problema de saúde pública CID-11. Se salvo engano, também vai estar o print na tela para as pessoas terem mais clareza sobre essa regulamentação. Enquanto isso, o empresário segue aí no meio dessa briga de gigantes, que aí vem a questão da regulamentação, o Estado também já está se envolvendo aí na regulamentação das Big Techs em relação ao colhimento de dados, principalmente a questão da IA, né? O que ela pode fazer, até onde ela pode ir, o que ela pode promover, a questão do comportamento e tudo mais, principalmente ano de eleição, que é muito importante a gente entender o comportamento do consumidor, o que ele quer mais, o que ele se interessa mais e nada mais. Inclusive, o governo criou a SPA, né, que é um órgão que vai fiscalizar esses jogos das bets, né? Ele vai verificar se está tudo andando de acordo com a legislação, a lei, eu acho que é de 2023. Perfeito, maravilha. E ninguém melhor que você para me trazer os fundamentos jurídicos necessários. Então, o Congresso já discute o tema, não tem mais muita coisa para fazer, a não ser o que eu já falei anteriormente, que eu sempre repito, que é a própria conscientização e educação e conhecimento, que é o que a gente tenta trazer aqui para vocês.
E as bets hoje elas estão regulamentadas, hoje para existir, elas têm que ter uma autorização específica para isso, né? Não é uma coisa, existiam várias, mas algumas foram encerradas, né? O governo, por conta da legislação, houve um, teve que fechar, né? Algumas bets, algumas que não estavam bem regulamentadas. Tem que haver um olhar mais cuidadoso sobre a segurança de dados, né? Porque essas bets elas colhem muitos dados dos apostadores. Hoje tem que ter até leitura parcial do apostador, número de conta para poder a pessoa apostar e receber o prêmio. Então, está tudo bem regulamentado nesse sentido instrumental. E também é importante dizer que menores e adolescentes não podem, né, participar em uma fiscalização que ela deve, que já vinha no ECA também, mas que deve ser feita tanto pelos responsáveis, como pelos governos, como para as empresas que estão aí envolvidas nas bets, né? Outra coisa também que eu achei interessante para a questão da publicidade, cuidado na hora de publicizar isso, para que se não comente a questão do vício em jogos. Então, assim, a lei trouxe várias coisinhas interessantes sobre esse aspecto de cidadão do cuidado ainda, realmente existe. Apesar da gente saber que existe uma briga aí sobre controle de dados ou não entre empresas, governo, mas também tem esse fundo que havia essa necessidade de regulamentar essa atividade. Afinal, toda atividade humana ela precisa de uma certa forma ter uma regulamentação, né? Perfeito. Diga-se de passagem, muito bem vindo essa regulamentação, para a gente perceber também que o que começa na internet vira um assunto muito mais profundo, né? Vira questão jurídica, vira questão econômica e também questão política com a CPI. Então, a internet, ela faz isso, pode até começar lá, mas provavelmente terá um futuro próximo, assim como a tal da lei da FELCA, sim, a regulamentação das profissões no ambiente digital e todas aquelas que vieram esse ano, assim, ó, a todo vapor, que exige que a pessoa que queira se profissionalizar, foque no longo prazo e na sustentabilidade do seu negócio, também tenha atenção a isso. E como é importante você estruturar o seu negócio digital já com esse olhar jurídico, né? Porque toda relação humana, quando ela começa a comentar discussões e conflitos, irremediável ir para a questão da legislação e começar a comentar processos e discussões a nível judiciário, que a gente vai começar a ver aí, pipocando de todo jeito, a situação. E apesar de ser muito importante eles se meterem, né, afinal de contas são os nossos representantes, eles, às vezes, acontece tudo isso de uma forma muito, muito rápida e com uma certa negligência em relação aos textos, deixando lacunas, Sim. e acaba que não fica sendo muito eficaz a própria lei na questão da regulamentação prévia. A rapidez, ela acaba minando um pouco o debate que deve acontecer dentro da sociedade relacionado a esses temas que são tão sensíveis, né? Afinal, realmente, o vício ele é uma questão de saúde pública, né? E a gente sabe que tem muita gente gastando o salário todo em jogos e acaba me comprometendo com o estado da própria família. Então, é uma coisa realmente que tem que ter esse olhar. Salário todo e criando dívidas também. Sim. E foi isso que leva a... Tem um estudo também que fala sobre o nível de pessoas com depressão e que pensam em, né, acabar com a própria vida por conta dessas dívidas. E às vezes, quando a gente vai ver ao nosso olhar, né, nessa bolha, a dívida nem é tão alta assim. Mas para a pessoa... É um empobrecimento de cada questão de saúde mental, né? Então é complicado mesmo. É verdade. E no meio disso, né, a população fica, as empresas lucram e o empresário não sabe o que fazer. A gente vem para outro tema também, que é a questão das ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de CRM, ferramentas de assistentes. São muitas ferramentas. Será que esse povo sabe usar tudo isso? E está todo mundo querendo fazer integrações e mais integrações com seus e-mails, com sua agenda. Você não sabe o que você está compartilhando ali. Será que você está compartilhando as pastas dos seus clientes para quem organiza coisas no ambiente online, né? Numa nuvem? GPD, né? Nessa empresa que começa a compartilhar em tantos aplicativos esses dados, essas informações, né? Até que ponto você está realmente tendo esse zelo pelo dado? Porque hoje eu acho duas coisas que é muito importante que trabalha na internet é reputação e informação. São duas coisas que você tem que ter um cuidado mais aprofundado. E eu vou trazer um exemplo
bem palpável para as pessoas ficarem mais atentas com isso do que é realmente uma proteção de dados, uma empresa nível 5, inclusive. O que é uma empresa nível 5? Pode ser que tem gente que não sabe. Ah, desculpa, é uma empresa, eu classifico as empresas de 1 a 5, sabe? A empresa nível 5 é aquela que o dono já largou a operação, ele já tem um time, ele já tem equipe, já tem líderes, e aí é a empresa nível 5. Mas pode ser classificado em 1, 2, 3, mas eu gosto de classificar. Quando eu vou explicar para a pessoa onde que ela está, eu Já gosto de pode fazer evoluir. É muito exatamente. bacana. Nível 1, você sozinho. Nível 2, você tem uma equipe, mas tudo passa por você. No nível 3, você fica só na sugestão. Aí no nível 4, você já começa a sair da operação e ir mais para a estratégia, mas ainda se mete bastante. Aí no nível 5, você já tem seus líderes. Em resumo, tá? Bem resumo. Gostei dessas classificação aí. E aí o Estado, ele está querendo controlar para o bem da população, mas ao mesmo tempo ele tem interesse numa fatia do bolo. E aí começam os lobbies, o que que eu vou ganhar, o que que você vai me dar, se essa Big Tech ela vai operar no Brasil ou não, quais são as regras que ela vai seguir. Que E o que que beneficia quem, né? Pizza Pitch tem um congresso bem tendencioso a olhar para o Top Big como nisso. é exatamente sobre isso, está todo mundo olhando para si próprio. E a ideia aqui é justamente fazer com que a pessoa que empreende, o empresário, o empreendedor, quem quer empreender, também faça isso. Mas faça isso sabendo que não dá para dar mão em ponta de faca. Tem que se adequar, tem que normatizar, tem que seguir as regras se quiser crescer. Depois que cresce, aí ela decide aí qual é o lado que ela vai ficar. Crescer com estrutura, você não adianta você crescer muito sem estrutura e lá na frente você levar uma queda grande, né? Exatamente. Dependendo da queda, talvez alguns caem para cima, Pra cima é ótimo. como diz um filme ali. Então, é ano eleitoral e vai ter muito essa troca, esse troca-troca aí de assinaturas, vamos dizer assim. E aí, Filó, o que eu falo também para as pessoas, eu sei que eu estou falando mais hoje, mas é porque isso despertou algo que eu já vinha pensando, que eu queria muito falar, que é sobre dominar o ambiente no digital, como um todo. Não, eu não estou falando só de marketing. É claro que a gente fala muito sobre marketing, sobre agências de marketing e tudo mais, mas é o próprio empresário dominar o ambiente de acordo com aquilo que ele quer executar, que ele quer trabalhar. E também na vida pessoal, a proteção pessoal deles. Aí você tem bastante clareza de onde quer chegar, né? Para poder conseguir implementar todas essas ferramentas, esse funil aí. Exatamente, porque hoje chega muita gente para a gente Sim. conversa muito, né, sobre isso, com várias ferramentas, sem nenhuma produtividade, com uma equipe completamente sem orientação, sem reuniões, sem treinamentos sobre como usar. A gente conhece vários profissionais que, inclusive, fazem esses treinamentos, né? A gente esteve aqui com a Silvana outro dia, Sim. a gente fez esse podcast. Quem não viu, já vai lá no episódio, que foi muito interessante. E todo dia tem uma coisa nova, você precisa entender o que você tem para adequar a ferramenta ao que você tem. Inclusive o Marcelo Miranda, né, falou no podcast que ainda vai ao ar sobre a questão de você ter um gerenciamento geral das suas planilhas, você entender o seu negócio como um todo através da plataforma que você usa, né, do que você está usando ali para poder gerenciar o seu próprio negócio digital. Pois é, o uso do WhatsApp, o uso da nuvem, todos esses usos, essas informações sendo passadas de um lugar para o outro. Não é que a nossa informação não esteja na internet. Obviamente, quem quiser encontrar, vai encontrar. Vai ter meios ilegais de encontrar. Mas a questão é, vamos dificultar esse encontrar, entendeu? Vamos dar uma segurada aí no negócio. Dificultar o vazamento. Exatamente. Aí também sobre regulamentação e questão do digital, tem também os profissionais da psicologia Ah, eu li, achei massa. que vão enfrentar aí possível regulamentação, inclusive nas suas redes sociais. Porque tem o conselho ali veio e falou, olha, tu pode fazer tua publicação, mas tu não pode aliar, pescar o teu cliente, usar como anzol a questão religiosa, espiritual. Para mim faz todo sentido, mas não entrando no mérito aí, porque aí é uma polêmica,
O próprio STF, né, o Alexandre de Moraes já deu uma informação, um voto dele, em que ele disse, ele concorda que não se pode usar a questão religiosa, porque no Brasil é um país laico, como forma de você atrair o cliente. Não quer dizer, segundo ele, que você vai desconsiderar o contexto da religiosidade daquele paciente no tratamento dele, mas você não pode usar a religião como instrumento de tratamento, assim como você não vai poder fazer curas preconceituosas, a cura gay, a tal, você não vai poder se utilizar desse tipo de coisa. Né? Assim, entrar no mérito, para mim faz todo sentido, como pessoa que eu penso, mas assim, eu achei interessante, deve se aprofundar essa discussão, possivelmente o SF deve ter um amigo escuro ainda para poder se manifestar sobre o tema, porque o tema ele é polêmico. Hoje a gente está vivendo um país onde está crescendo muito a questão da religiosidade nas decisões políticas, né? Então, assim, é interessante sobre esse aspecto, toda essa discussão, sim. Não, demais. E eu acredito que não vai parar no profissional de psicologia. É claro que nós, advogados, já temos nosso conselho, nossas regras, mas eu acredito que na questão da rede social, principalmente essa questão de atração dos clientes, a forma como você influencia as pessoas, isso veio muito de várias denúncias feitas contra profissionais da psicologia, inclusive, que estavam trazendo muito essa questão religiosa para suas redes sociais, e não é um problema você demonstrar religiosidade ou parte da sua vida, até porque a gente fala muito disso, né? Não existe esse negócio de perfil profissional, pessoal. Não. Só não pode instrumentalizar a religião para conseguir o cliente, aí é diferente. Exatamente. É como se você misturasse um post falando da sua fé com o que você usa como técnica, que era o que estava acontecendo. E eu achei interessante que ele coloca, o Alexandre de Moraes fala, né? Aí sempre a questão de julgamento sobre a questão da pessoa do Alexandre de Moraes, mas ele fala que trazer a religião para dentro do contexto da profissão é você tirar de contexto a questão da ciência, porque o que deve estar ser implementado é a ciência, e não a questão religiosa no tratamento de uma pessoa que está com algum problema. Então, sobre esse contexto, sobre esse olhar, eu acho que faz todo sentido, apesar porque religião é muito na questão da subjetividade, né, de cada um e da cabeça de cada um. Então, não tem sentido realmente você instrumentalizar isso para dizer que não você para conseguir cliente. E o respeito também, né, à religião do outro, independentemente de qual seja, todo mundo tem a sua crença e não dá para a gente. E a nossa Constituição ela é muito clara. O nosso país ele é laico. E é bonito o Brasil porque ele é laico. A gente tem várias crenças, seja elas de origem africana ou não, seja o que for, a gente tem que conviver, aprender a conviver. Você não precisa frequentar o candomblé, você não precisa. Se você não gosta, você não vai. Mas você não tem o direito de enfim, fazer algo de grosseiro, de grotesco contra o outro, assim, né? É o que eu penso. Assim. E se você que é profissional e está na rede social não quer, seja você nutricionista, psicólogo, não quer cair em um processo administrativo do seu conselho, não esqueça de procurar regulamentar suas coisas, suas mentorias. Tivemos psicólogas denunciadas, tivemos nutricionistas também denunciados, querendo sobre a acusação de que estava vendendo mentoria, mas que a mentoria ia levar para o mercado de trabalho com indicação, e o conselho proíbe isso, então a comunicação ficou confusa, ela não tinha os termos claros, e também acabou sendo denunciada. Então, temos vários casos que você deve usar a rede social, você deve potencializar o seu negócio, você deve trazer o seu conhecimento, mas você também deve agir com adequação ao conselho que você se formou, né? Tinha que ter esse cuidado, eu acho que não só para o psicólogo, mas para o social media, para a agência de marketing, ela tem que, quando for trabalhar com determinados profissionais, observar as orientações do conselho daquele profissional. Tudo bem, mas o meu cliente quer fazer mesmo assim, aí é outra coisa, mas você deve ter essa clareza sobre o que pode e o que não pode ser feito, até para você falar para o teu cliente, né? Olha, isso aí, porque o conselho não deixa, né? Então, assim, quer mesmo ir por aí? Porque é importante você trazer isso para o mundo da objetividade, né? É um grande diferencial se o profissional que atender o marketing desse outro profissional fizer isso, souber disso. Por isso que eu
falo muito sobre nichar numa área, né? Focar numa área só, que aí você vai ficando expert nesse mercado e acaba sendo mais potente o seu trabalho. Por falar em potente trabalho, inclusive, nós temos aqui a possibilidade de qualquer pessoa que tiver serviço ou produto anunciar no nosso podcast, QR Code na tela. Enquanto você escuta o que eu tenho para falar sobre um caso concreto, quentinho, você preenche esse formulário se tiver interesse em fazer a sua publicidade. E eu vou começar aqui dando um copo da Royce para Filó. Meu brinde Premium Plus para ela, feito pela Desenrolaer Brindes E a Corporativos. Desenrolaer tem cada brinde um mais lindo que o outro, né? Eu faço tudo com a Desenrolaer. E vou mostrar também o meu planner de produtividade, que eu uso toda semana para anotar decisões importantes, importantes não urgentes, contas a pagar, tarefas a delegar, tudo isso aqui semanalmente por mês, ó. E todo mês tem uma frase. Olha que coisa Gente, mais- eu quero o meu, viu? Eu já mandei fazer, viu? Tô falando que é para poder ficar gravado e eu cobrar ela depois. Fazer, ó. Tem as frases, todo mês tem uma frase. Ah, eu não vou dar spoiler. Ah, vou dar spoiler, vai. A frase número 1 de janeiro. Aí ele não tem data, tá? Tem mês, Ah. mas não tem data. Seus sonhos merecem sua disciplina. Vamos Tá. começar logo com disciplina. Esse aqui é um protótipo feito pela Desenrolaer e este é o quadro de publicidade. Mas ele é importante, viu? Quem quiser baixar o planner também é só entrar lá no novo Instagram do podcast. Sim, podcast.fld. 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 Temos um Instagram dedicado! Novinho, saindo no forno. Agora a gente tem um podcast só no Instagram e tudo. Vou dar essa organização do planner para quem seguir o podcast e mandar um direct lá. Eu quero planner. Vamos. Gente, Pepa, tu vai deixar aí hoje o teu filme, teu livro, para a galera que está assistindo, para o pessoal do digital, o que é que vai para ele pensar, como é? Eu tô viciada no livro. Ele virou meu top 1 dos livros da vida. E eu não sou uma pessoa que li pouco, tá? Que é o Animal Social, do Eliot, alguma coisa. E ele é inacreditável. Eu já dei esse livro para 2 pessoas. Eu acho que esse livro devia estar para todo mundo. Série, eu não tenho assistido série. Então, acho que a gente tá sem tempo. Mas em relação a esse livro do Animal Social, inclusive eu quero trazer o caso aqui, um caso concreto sobre a questão da adequação para as pessoas. Tem tudo a ver com esse livro. Na verdade, tudo que acontece na vida, na interação, tudo que acontece ao nosso redor tem a ver com esse livro, por incrível que pareça. Viés da negatividade, viés da confirmação, questão de memórias, de comportamentos, tudo sobre o animal social, o ser humano é um animal social. E aí teve um caso agora, que eu acho que vai servir muito para o pessoal, que isso aqui é uma inovação, que é uma empresa, vou resumir bem, tá? Uma empresa, e ela tem um estabelecimento físico, as pessoas consomem nesse estabelecimento, tem um atendente, tem o consumidor, e aí uma consumidora, ela agrediu o atendente. Um homem, ela agrediu verbalmente e agrediu fisicamente, depois de um desentendimento entre os dois. E o homem, ele era negro e ela é mulher. Só que nesse meio aqui, outra pessoa que trabalhava no estabelecimento, outra mulher, interveio para tentar apaziguar. Acreditamos que foi isso, né? Foi o relato. E a gente vai saber por que a gente não tem a comprovação disso aqui. Só que esse rapaz agredido, até então, ele tinha um relacionamento próximo, amoroso, com essa outra funcionária que se meteu. E a funcionária que se meteu acabou tendo um conflito físico com a cliente. O funcionário, temendo por seu amor, né, sua relação, apagou as imagens das câmeras de segurança e não tinha mais como saber o que realmente aconteceu. Então, a empresa que tinha tudo na mão agora não tem nada. Tem menos 2 funcionários e um processo nas costas. Por quê? Porque esse funcionário tinha acesso sem controle de dados, sem senha, sem código, sem dupla verificação
as câmeras que comprovam as coisas que acontecem lá. Pois eu vou dar uma dica de um documentário que eu assisti já faz um tempinho, que é da Marta Kircher na Netflix, que ela é considerada como uma das primeiras influenciadoras do mundo, tem a trajetória dela, que você gostando ou não dela, é muito interessante. Ela como mulher nessa época, né, foi assim, realmente à frente do tempo dela. Então, eu recomendo esse documentário, principalmente para quem quer ser influenciadora digital. Excelente, aquilo é muito bom influenciador. E o que eu tinha para trazer de novidades, assim, bem quentes, né, que foram as mais polêmicas, pelo menos no TikTok, o pessoal que rolou, foram esses temas. Esses temas são bons, né? E esse ano a gente já começou valendo, né? Porque a gente teve várias leis interessantes. E todo mês aqui é um sucesso no digital. Tudo acontece, como no digital tudo é muito rápido, todo mês a gente vai trazer novidade aqui para vocês. Novidades para vocês. Não esqueçam de seguir o podcast, entrar em contato e preencher o QR Code formulário. Mas eu tenho uma pergunta para eles. O que é que trava eles profissionalmente falando? O que é que trava a empresa dele? Qual é o risco que a empresa dele está correndo? Conta aqui para a gente lê tudo e responde. Verdade. E ainda traz ferramentas e soluções para vocês usarem. Então é isso, curte bastante o Filomena Legalmente Digital, compartilha, acione o sininho e até a próxima.